Olá, aluno da Mediação Tecnológica. Estamos aqui para mais uma aula de Química Orgânica. A gente está falando de reações e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses conteúdos, sim. Só que sempre trazendo conteúdo novo para vocês, né? Agora a gente vai entrar na nossa aula de número 31. Isso significa que nós já estamos chegando lá pertinho do final da nossa unidade. A nossa avaliação geral já é na aula 35, então quem tem dificuldade já deve estar se organizando para estudar mais, para tirar uma boa nota e até mesmo para o entendimento de um modo geral dos nossos conteúdos, né? Então vamos lá, que hoje a gente tem mais conteúdo para aprender na nossa aula. Hoje nós vamos falar de reações envolvendo funções nitrogenadas, parte 2. Vamos falar de reações e obtenções de aminoácidos. Então, vamos trabalhar o conceito do que é o aminoácido, para que ele serve. É importante para a gente? A gente come isso? É de comer? Vamos falar sobre isso. Vamos falar também sobre reações que envolvem nitrocompostos, que são aqueles compostos orgânicos que têm a presença da função nitro. A habilidade da aula de hoje: compreender e identificar as principais reações orgânicas. E vamos lá. Bom, gente, nós vamos começar falando sobre os aminoácidos. Vocês sabem o que é um aminoácido? Vocês já observaram esse nome em algum lugar? Então, pessoal, os aminoácidos eles são biomoléculas, ou seja, eles são chamados de peptídeos de função mista. Nós não falamos necessariamente de uma aula específica para tratar funções mistas, mas o que nós temos que ter ideia? Nós trabalhamos como, por exemplo, funções aminas, funções amidas, né? E aí a gente via compostos que tinham aquela função em específico. Quando a gente fala em função mista, significa que a gente tem a presença de mais de um grupo funcional. E aqui nós começamos a estudar sobre isso, falando sobre os aminoácidos. Na estrutura de uma proteína, por exemplo, nós temos a presença desses grupos aqui, ó. O grupo amino, que é o NH2, vocês conhecem lá das aminas. Nós temos o grupo carboxílico, que é o COOH. Aqui ele está numa forma condensada, mas ele é isso aqui, ó. A dupla oxigênio e aqui a ligação simples com a hidroxila, né? Essa aqui é a nossa função do ácido carboxílico. E também na estrutura desses aminoácidos que formam as proteínas, nós temos o radical, que pode ser qualquer grupo orgânico. Isso aqui vai variar de um aminoácido para o outro. Não tem uma regra padrão para dizer, o grupo R tem que sempre ser um metil, tem sempre que ser um benzeno. Não é assim que acontece, tá? Nos aminoácidos, nós vamos ter essa variação de grupo orgânico. Então, a gente já viu que os aminoácidos são de funções mistas e que lá nós vamos encontrar grupo amino, grupo carboxílico e compostos orgânicos. O que nós temos que entender? Os ácidos carboxílicos que estão presentes lá no aminoácido, eles são compostos orgânicos que apresentam o radical R, né? A carbonila na cadeia carbônica, isso é, ele tem um carbono que realiza uma ligação dupla com o oxigênio e uma ligação simples com o grupo hidroxila, que a gente acabou de ver, né? Ó, aqui, por exemplo, nós temos o ácido etanóico, que também é conhecido como ácido acético. Lá no aminoácido, nós também temos as aminas, né? O grupo amino está presente. E aí a gente tem que lembrar o conceito, que são compostos orgânicos, derivados da molécula da amônia, pela substituição de um ou mais átomos de hidrogênio por radical monovalente derivado de hidrocarboneto.
Por favor, não surtem. Quando a gente fala monovalente, quer dizer que esse radical vai fazer apenas uma ligação com o nitrogênio, tá? Ele só tem a disponibilidade da realização de uma ligação. Como aqui, ó. Essa metilamina, o radical seria o metil. Observem que o carbono, ele realiza apenas uma ligação com o nosso grupo amina. Isso quer dizer que esse radical aqui, ele é monovalente, tá, pessoal? É isso que ele está querendo dizer. Nós temos outros exemplos de amina, ó. Essa daqui, essa primeira, é uma amina primária. A segunda é uma amina secundária. Isso por quê? Porque 2 dos seus hidrogênios foram substituídos. E aqui, por último, nós temos uma amina terciária, onde todos os hidrogênios aqui da nossa amina foram substituídos por grupos orgânicos. Ó, os grupos orgânicos são esses carinhas aqui, ó, CH3. Então, o que nós temos? Nós temos que esses grupos eles são ligados a um átomo de carbono central. Olha só essa figura. Nós temos a estrutura de um aminoácido aqui, e nessa estrutura, se a gente for observar, os grupos, todos eles estão ligados a um único carbono. Ó, eu tenho um grupo aqui que é o radical R, eu tenho outro grupo que no caso aqui é o grupo amino, e eu tenho o grupo carboxílico também ligado ao carbono. Que carbono? A esse átomo de carbono aqui, que é conhecido como alfa, né? Ou então o carbono principal do aminoácido. Ele sempre vai ser o segundo carbono da nossa cadeia, o que é mais próximo aqui da nossa carbonila, né? Do nosso grupo carboxílico. Quando você identificar um composto orgânico que apresente essas características, você está diante de um aminoácido. Voltando, o que eu preciso para caracterizar um aminoácido, para identificar um aminoácido? Eu tenho que ter esses grupos orgânicos ligados ao carbono alfa. Eu vou ter ligado a esse carbono central aqui o meu radical, o meu grupo amino e o meu grupo carboxílico. E aí eu estou diante de um aminoácido. Eu separei alguns exemplos de aminoácidos para a gente, olha. Se você for observar, todos eles estão ligados a um carbono alfa. O que eu tenho aqui, ó? O grupo carboxílico, o grupo amino, e aqui eu tenho quem? O grupo R, né? O radical, que nesse caso aqui é um grupo aromático com CH2. Olha o nome que fica para esse aminoácido. A gente chama de fenilalanina. Fenilalanina, tudo junto, dá até o nó na língua, né? Fenilalanina. Olha o outro exemplo. Observem que os radicais são diferentes de um para o outro, mas a estrutura aqui, onde nós temos o ácido carboxílico e a amina, são bem semelhantes. O meu carbono alfa está aqui, né? Eu tenho o meu grupo carboxílico aqui, o meu grupo amino aqui. Aqui embaixo, pessoal, nós temos o radical R, que nesse caso aqui é um isopropil. Qual o nome desse aminoácido? Esse aqui é a valina, chamada de val também. E por último, nós temos esse outro exemplo, que é a alanina, onde ó, o nosso carbono central, ligado a ele está o grupo carboxílico, aqui nós temos o grupo amino e aqui o radical, que nesse caso o radical é o metil e formou outro aminoácido. Então nós temos 3 aminoácidos diferentes representados para vocês nesse exemplo. Bom, nós temos a existência de 20 aminoácidos que constituem as proteínas dos mamíferos. Olha essa parte de constituição das proteínas. Às vezes, a gente para e pensa assim, por que é importante a gente comer proteína?
Porque essas proteínas, elas são moléculas grandes, né? Nós vamos falar muito mais sobre elas lá na nossa unidade 3, tá? Mas elas são moléculas grandes, formadas por sequências de aminoácidos. Quando a gente se alimenta, que a gente ingere proteína, dentro do nosso organismo nós vamos ter reações químicas que vão quebrar essa proteína e liberar esses aminoácidos para desempenharem funções importantíssimas no nosso organismo. Então, nós conhecemos que existem 20 aminoácidos que constituem as nossas proteínas, proteínas dos mamíferos. Nós somos mamíferos, né? E dentre esses 20, nós temos uma classificação para esses aminoácidos, de acordo com a produção ou não deles em nosso organismo. Então, vamos lá, para a gente observar como é que funciona. Ó, apenas as plantas e micro-organismos conseguem sintetizar todos os 20 aminoácidos. Nós temos as proteínas que são constituídas por estes aminoácidos, porém, somente as plantas conseguem produzir, sintetizar todos esses 20. Já nós, né, os animais, a gente classifica os aminoácidos em duas categorias. Os essenciais, que são os aminoácidos que a gente não consegue produzir. O organismo não consegue produzir sozinho esses aminoácidos. E nós temos os aminoácidos não essenciais, que são aqueles que o nosso organismo consegue produzir. Os alimentos que são ricos em proteínas, eles apresentam os aminoácidos essenciais em diferentes quantidades, tá? Então, vamos falar um pouquinho mais sobre esses aminoácidos. Os aminoácidos essenciais são aqueles que o metabolismo não consegue produzir e somente pela ingestão de alimentos conseguimos suprir sua carência. Ah, professora, então a senhora está dizendo que o nosso organismo ele não produz alguns aminoácidos, mas que a gente precisa deles? Exatamente. Nós precisamos desses aminoácidos para poder manter o nosso metabolismo e assim como também a nossa imunidade funcionando corretamente. Se você tem uma carência na ingestão de certas proteínas, você também vai ter uma carência de aminoácidos no seu organismo, o que pode gerar problemas de saúde. Então, é muito importante a gente saber quais são os alimentos que são ricos em proteínas e principalmente também saber quais os tipos de proteínas, os tipos de aminoácidos que a gente pode estar ingerindo. Como exemplo de aminoácido que nós não conseguimos produzir, nós temos a valina. Ela é um aminoácido considerado essencial. Por que que ela é considerada essencial? Porque se eu não conseguir algum alimento que tenha esse aminoácido, o meu organismo sozinho não vai conseguir produzi-lo e eu vou ter carência dele para desempenho de funções importantes. Então, por isso que nós chamamos de aminoácidos essenciais, porque a gente precisa procurar alimentos que tenham esses aminoácidos. Já os aminoácidos não essenciais são aqueles que são sintetizados pelo organismo humano. Então, esses, nosso organismo, através de reações bioquímicas, conseguem produzir esses aminoácidos. Como exemplo, nós temos a alanina, que é um aminoácido produzido pelo nosso organismo naturalmente. Deu para entender a diferença? Essencial, preciso, mas o meu organismo não produz. Não essencial, eu também preciso, só que eu não devo me preocupar porque o meu organismo vai produzir esse aminoácido. Você sabe como os aminoácidos atuam no nosso organismo? Gente, os aminoácidos têm funções importantíssimas. Eles trabalham na produção de células vermelhas do sangue, produção de anticorpos, de hormônios como a serotonina, trabalham também na regeneração das células, por exemplo, as células da pele,
e na promoção de sensação de saciedade do nosso cérebro após a gente se alimentar. Se nós não tivéssemos alguns aminoácidos em específico, você iria comer até vir a morte, porque você não iria se sentir saciado, tá? Já graças à existência desses aminoácidos, um deles em particular, quando você está se alimentando, o teu cérebro vai receber a mensagem de que você está satisfeito. E aí você vai se sentir satisfeito e vai parar de comer. Lógico que existe toda uma situação da alimentação, né? Nós sabemos que quem come muito rápido, fora de hora, às vezes tem uma necessidade maior de alimento, porque quando você está comendo rápido, não dá tempo do teu cérebro receber a mensagem que você já está satisfeito. Então você vai comer mais do que devia. Agora, quando você come lentamente, adequadamente, vai chegar um ponto que o seu cérebro vai dizer, opa, esse teu organismo aqui está satisfeito, não precisa de mais alimento e você vai se sentir saciado. Tranquilo? Então vamos ver alguns aminoácidos e algumas funções que eles desempenham em nosso organismo. Aqui nós temos a glicina. Ela é fonte de nitrogênio para os músculos e atua também no sistema nervoso. Ela vai ser fonte, porque na sua estrutura nós temos aqui a presença do nitrogênio. Professora, mas esse aminoácido está diferente do que a senhora falou, cadê o grupo amino? Olha aqui, este é o nosso grupo amino. Eu tenho nitrogênio ligado a 2 átomos de hidrogênio. Olha o grupo carboxílico aqui, tá vendo? Então, nós temos sim, de fato, um aminoácido. E a função dele é que ele é fonte de nitrogênio para os músculos. Outro aminoácido importante é o triptofano. Ele age na produção cerebral de serotonina, que é uma substância responsável pelo bom humor e pela sensação de bem-estar. Aí a pessoa, ela tem uma carência desse aminoácido. O que vai acontecer? Ela vai ter uma mudança no seu humor, né? Ela vai ter uma sensação de mal-estar. E mal-estar, gente, ela influencia em muitas coisas. Não é só de estar sorrindo, não, porque sorriso não é necessariamente o humor da pessoa. O humor é como ela se sente naquele dia. Então, esse aminoácido ele é fundamental no teu metabolismo ali, porque ele vai trazer essa sensação de você se sentir bem. Não quer dizer que ele é um aminoácido antidepressivo, não. Ele já é natural, né? Nosso organismo, quando tem ele presente, ele vai agir lá no nosso cérebro, vai fazer com que a gente tenha essa sensação de bem-estar, mas não quer dizer que você vai viver feliz, tá, gente? A sensação de bem-estar, ela não tem essa relação com a felicidade. A felicidade é momentânea. Mas olha a importância desse aminoácido para a gente. Imagina você se sentir sempre mal e de mau humor, não ter uma sensação de bem-estar. Outro aminoácido, a leucina. Essa leucina ela está diretamente associada aos processos metabólicos. Isso inclui ganhar e perder peso. Já a lisina, que é um outro aminoácido, ela trabalha na produção de células brancas, que são parte fundamental do nosso sistema imunológico. Então, professor, o aminoácido, se eu tiver carência ou excesso, ele vai influenciar em eu estar ganhando peso ou perdendo peso demasiadamente? Vai influenciar sim, tá, pessoal? Pouco, mas vai. A fenilamina. Olha a estrutura aqui do nosso aminoácido. Ele atua diretamente na tireoide e no funcionamento dos vasos sanguíneos, além de possuir efeito antidepressivo, interferindo no humor e na atenção. Então, aqui é um outro aminoácido com uma função muito importante no nosso organismo. E, novamente, nós temos aqui o grupo amino,
o ácido carboxílico e aqui o nosso radical, todos ligados ao carbono alfa aqui. A cisteína. A cisteína ela fornece enxofre às células. Ela atua na desintoxicação do organismo, funcionamento do sistema imunológico, além de ser necessária para o processo de regeneração da pele, crescimento dos cabelos e das unhas. Eu conheço muitas pessoas que gastam rios de dinheiro comprando shampoo, condicionador, porque o cabelo está caindo, porque o cabelo não está crescendo. E, gente, cabelo é genética, é saúde, é uma boa alimentação e isso é importantíssimo para você entender. Não adianta ficar comprando remédio de farmácia aleatoriamente sem uma prescrição médica, sem saber como que está o funcionamento do teu organismo. Às vezes você quer que o cabelo cresça, que o cabelo pare de cair, mas você tem uma alimentação que é pobre em proteína, que não tem vitaminas suficientes para fazer o metabolismo correto do teu organismo. Vai crescer cabelo? Não vai. Você tem que ter a alimentação saudável para ter tanto o cabelo quanto as unhas e a pele também, porque a carência desses aminoácidos vai prejudicar a regeneração da pele. Aí você fica com aquela pele de aspecto ressecado, que fica ali, você passa o dedo, fica a marca ali da unha. Também tem a ver com carência de aminoácidos. Aí você pensa, carência de aminoácidos, carência de proteína, gente. Proteína, porque é lá que a gente vai encontrar os aminoácidos. Você se alimenta da proteína, o organismo vai quebrar a proteína e vai distribuir os aminoácidos para cada função específica que o teu corpo necessita. Então, fique gastando dinheiro com coisinhas de farmácia, não. Vai no médico, faz um check-up, vê como é que tá. E aí, o médico vai te recomendar alguma coisa boa para você, tá bom? Então, vamos continuar que ainda tem mais coisas para a gente ver na nossa aula de hoje. E como a gente já falou aqui, né, dos aminoácidos, a gente viu as suas funções, que eles são muito importantes no nosso dia a dia. A gente sabe disso agora, nós vamos ali nos alimentar, porque você que é aluno da mediação tecnológica agora sabe que quando a gente tem a junção de 2 ou mais aminoácidos, nós temos a formação da proteína, então a gente precisa comer alimentos ricos em proteínas para poder ter a quebra dela e a distribuição de aminoácidos no nosso organismo. Então, fechando esse leque, a gente vai agora começar a falar sobre os nitrocompostos, que faz parte, né, das funções nitrogenadas e que participam de algumas reações orgânicas. Então, aqui, quem são os nitros compostos? Só para a gente refrescar a memória de vocês, né? A gente já falou sobre eles na nossa unidade 1, mas vale a pena relembrar. Bom, são substâncias orgânicas formadas por moléculas que contêm o grupo nitro. Então, quando a gente tem lá um radical orgânico, um grupo orgânico, seja o etil, o metil ou qualquer outro, e neles nós temos a presença do grupo nitro, que é o NO2, nós temos ali um nitro composto. Olha o exemplo aqui. Esse carinha aqui é um composto orgânico formado por 1, 2, 3 átomos de carbono. Concordam? E ele tem a presença aqui, do nosso grupo nitro. Quando a gente vai dar nome para um composto desse, nós vimos na unidade 1, o que a gente faz? Coloca o nitro antes e depois o nome da cadeia orgânica, normalmente, como se essa cadeia orgânica estivesse sozinha. Nesse caso aqui, a nossa cadeia orgânica, ela é um propano, então vai ficar o nome nitropropano. Ok? Ah, professora, e se tiver menos carbono? Pode ter.
pode aparecer para vocês simplesmente isso aqui, ó, que é também um nitro composto, só que ele tem apenas um grupo orgânico com um carbono. E aí você vai chamar de quê? Nitro. Qual vai ser o nome dessa cadeia aqui? Metano. Então, nitro, metano, tudo junto, tá, gente? Essa é a nomenclatura. E as reações que os nitros compostos participam? Bom, antes da gente falar dessas reações, a gente vai ver algumas como a gente pode obter os nitros compostos. Os nitros compostos, geralmente, eles são preparados pela reação com o ácido nítrico. Essa reação é chamada de nitração. Aí eu pergunto aos senhores, aqueles que não sofrem de amnésia na química, a gente já falou sobre nitração? Falamos lá quando a gente falou de reações com os alcanos, e aí tem as reações de nitração, que é quando a gente tem a substituição de um dos hidrogênios do alcano pelo grupo nitro, né, chamado de nitração, que é uma reação que ocorre justamente com o ácido nítrico. Aí o nosso ácido nítrico interage com o nosso alcano e aí forma um composto nitro, né, um nitro composto. Então, pessoal, o que a gente está vendo aqui não é um conteúdo novo, 100% novo, não. Essa reação a gente já estudou lá nas reações envolvendo hidrocarbonetos. Mas é muito bom você sempre lembrar como que ocorrem essas reações e quais as substâncias que estão envolvidas nesse processo, tá bom? Então vamos continuar lá na nossa aula. Bom, as reações de obtenção dos nitros compostos alifáticos são mais difíceis e dão um rendimento bem mais baixo do que os apresentados pelos nitros compostos aromáticos. Alifáticos são aqueles de cadeia aberta não aromáticos, tá, pessoal? Então, aqui, para que essa reação ocorra, nós teríamos que trabalhar a uma temperatura de cerca de 400 graus Celsius. Isso para que ocorra essa reação. Já quando a gente vai fazer uma reação de nitração com compostos aromáticos, as dificuldades são menores e a gente tem um maior rendimento nesta situação. Bora agora ver um exemplo da reação de nitração do propano. Olha só, o ácido nítrico está aqui, ó, de azulzinho, vocês estão conseguindo observar? Eu tenho o hidrogênio ligado ao oxigênio e ao grupo nitro, que é o NO2. O oxigênio, por ele ser muito eletronegativo, ele tem uma grande tendência de interagir com o hidrogênio, que é mais baixa a eletronegatividade dele, né? Nesse caso aqui, esse oxigênio azulzinho, ele vem e, ó, rouba o hidrogênio do nosso carbono. Quando o hidrogênio ele sai da nossa cadeia carbônica, ele sai perdendo um dos seus elétrons. O carbono que permanece, ele fica, digamos assim, eletronegativo. Ele tem um par de elétrons disponível para compartilhar com outra substância. Nesse momento, o nosso ácido nítrico, ele veio, né, o oxigênio levou o hidrogênio e formou esse cara aqui, ó. Vocês estão observando? O propano está aqui, só que o carbono está negativo, ele está com um par de elétrons disponível para fazer ligação. Esse carbono aqui, como ele está disponível e esse oxigênio está parcialmente positivo pelo excesso de ligações que ele está fazendo, se você for observar, o oxigênio tem 1, 2, 3 ligações, né? Então, o que vai acontecer? Ele vai romper a ligação que ele tem com o nitrogênio aqui do grupo nitro, ele vai romper para fazer com que esses elétrons que estavam sendo compartilhados com ele, seja compartilhado com o hidrogênio. Nesse momento, o nosso grupo nitro, ele sai positivamente, né? E aí ele vai se ligar com quem? Com o carbono aqui do nosso
propano. Ele se liga a esse carbono, já que ele está positivo e o carbono está negativo. E aí a gente tem a formação do nitro isopropano e a saída de uma molécula de água. A água saiu da onde? Daqui, ó. Quando o oxigênio, deixa eu apagar para vocês observarem. Quando o oxigênio se ligou ao hidrogênio e rompeu essa ligação aqui, ó, foi rompida. Eu formei o quê? Uma molécula de água. Ó. Se você for observar, eu tenho 2 hidrogênios ligados a um oxigênio. Então, eu formei uma molécula de água, que é a molécula que sai aqui na nossa reação. Aí você pode perguntar, professora, mas por que o meu produto formado aí não foi o nitropropano? Por que a gente formou o nitro isopropano? Nesse caso, nós formamos o isopropano porque, se você for observar, o carbono que se ligou ao nosso grupo nitro foi esse aqui, ó. Vou fazer o propano em linha reta para você conseguir visualizar o que aconteceu, ó. Esse cara é esse aqui, é o mesmo cara, tá? A única diferença é que a representação aqui é diferente, é o mesmo carinha. O que está acontecendo? Ele tem aqui, ó, esse carbono tem 2 hidrogênios. Só que um desses hidrogênios, esse oxigênio aqui, ó, veio e retirou, certo? Então, quando ele retira esse hidrogênio, ele passa a ter somente CH. Quando ele fica só CH, o carbono tem que fazer 4 ligações. E aqui, nesse momento, ele está com 1, 2 e 3 com a hidrogênio. Ele precisa de mais uma ligação. Como o oxigênio aqui, ó, rompeu com o grupo nitro está disponível para fazer a ligação. Então, ele vem, ó, e liga-se a esse carbono do meio aqui, porque ele está eletricamente negativo, né? Ele tem elétrons disponíveis para fazer ligação. Quando ele se liga, vai ficar isso aqui, ó, NO2, tá? NO2. Essa representação aqui é a mesma que está aqui. É a mesma representação. Isso daqui nós chamamos de isopropano porque o nosso grupo nitro está ligado ao radical isopropil, que é quando a cadeia carbônica, o radical orgânico, tem a valência disponível no carbono central aqui da nossa cadeia, nesse carbono aqui, ó. Esse lado aqui é igual a este daqui. Então, por isso que ele recebe o nome de isopropano. Iso quer dizer igual. Isso significa que o nosso nitrogênio está ligado ao carbono do meio, que era este que tinha a valência disponível. Se, somente se, ele se ligasse, vou fazer aqui o exemplo, a um carbono da extremidade, digamos que essa reação tivesse ocorrido e a gente tivesse essa situação aqui, ó. Essa situação seria o nitropropano. Vou refazer porque ficou escondido, calma aí. Essa situação aqui seria o nitropropano, porque eu teria o grupo nitro ligado ao carbono de uma extremidade. Tranquilo, ó. Vou fazer pequenininho. CH3, CH2, CH2, NO2. Observem. Eu pergunto, esses caras aqui são iguais? Esse primeiro que a gente fez aqui da reação é igual a esse que eu acabei de fazer? Não, eles são diferentes. Esse é o nitro isopropano, porque esse daqui é um radical isopropil. E esse daqui é o nitropropano, porque esse grupo aqui, ó, o nome dele é propano. E o nome deste grupo aqui é propil. É um dos radicais. E se você tiver alguma dúvida, volta lá na nossa aula da unidade 1, que a gente fala sobre grupos substituintes. E aí lá tem os radicais que são substituintes. Metil, etil,
propil, isopropil, aí vai ter o butil, terbutil, que são radicais com valências livres para fazer ligação, que é o caso que aconteceu aqui. Então, essa é a reação de nitração de um alcano que dá origem a um nitro composto. Nós temos reações em que os nitros compostos sofrem redução, como é o exemplo aqui, ó. A redução de nitros compostos. É importante porque permite a obtenção de aminas aromáticas, como a lignina, que são produtos importantes na indústria de corantes. Olha só o que tem. Nós temos aqui o nitro composto, e quando a gente fala de reação de redução, nós estamos falando da adição de hidrogênio. Eu vou precisar de 3 mols de hidrogênio para reduzir esse nitro composto. Por quê? 2 hidrogênios vão entrar e se ligar diretamente ao meu nitrogênio. Quando isso acontecer, eu vou ter 2 átomos de oxigênio fora da minha molécula. Esses, por sua vez, vão tentar realizar ligações, e eles vão realizar essas ligações com outros hidrogênios que estão disponíveis aqui. Se a gente usou, no caso, 6 hidrogênios no total, 2 já foram para o nitrogênio e ficaram quantos? 4 hidrogênios, né? Então, este primeiro oxigênio vai interagir com mais 2 hidrogênios. E o segundo também com mais 2 hidrogênios. Então, na reação de redução de um nitro composto, eu vou ter a formação de uma amina aromática, que é a anilina, mais 2 moléculas de água, que são provenientes, ó, da interação desses 2 átomos de oxigênio com os hidrogênios disponíveis no meio, tá? Essa daqui é a reação de redução. Vamos falar aqui agora de algumas propriedades dos nitros compostos. As propriedades de aplicação dos nitros compostos alifáticos são bem diferentes em relação aos aromáticos. Os nitroalcanos, que são os nitros compostos formados com alcanos, eles são líquidos incolores, polares, insolúveis em água e usados como solventes intermediários em síntese orgânicas. Os nitrocompostos aromáticos, normalmente eles são usados em explosivo. A gente viu o TNT, né, que ele é o mais conhecido, que é o 2,4,6 trinitrotolueno, ou simplesmente conhecido como TNT. E aí a gente vai fazer agora um exemplo bem rapidinho e bem simples para a gente poder praticar um pouco, né? E nesse exemplo número 1 nós temos assim, ó, assinale a alternativa que apresenta o nitro composto. Aí você olha e fala, professora, como que eu vou saber? Nestas fórmulas aqui das alternativas, nós temos a representação condensada, né, as fórmulas moleculares de alguns compostos. E aí você vai ter que observar qual dessas fórmulas vai apresentar o nosso grupo funcional, né, de um nitro composto. Esse grupo funcional aqui, ó, NO2. Se eu tiver dois grupos funcionais de nitro, eu tenho que lembrar que eu vou ter 2 nitrogênios e quantos oxigênios? 4 oxigênios, tá? Então, vamos lá. Na letra A, ele tem aqui uma cadeia aromática, onde tem a ligação com uma hidroxila e aqui, ó, uma amina. Vocês conseguem observar? Na letra B, eu tenho uma amida. Como que eu sei disso? Ó, eu tenho CO. CO, normalmente, está caracterizando uma carbonila, perdão. E essa carbonila aqui está ligada a um grupo NH2, que caracteriza uma amida. Então, a letra B não é. Na letra C, nós temos aqui a carbonila e nós temos aqui 3 nitrogênios. Não temos o grupo nitro.
Na letra D, nós temos uma amina. E a letra E, nós temos dois grupos nitros. Olha só, N2O2. Vamos ver aqui? Ó, essa aqui é a nossa letra A, tá vendo aqui, ó? Grupo amina, o álcool e aqui o anel benzênico, a representação tá aqui. Na letra B, nós temos uma amida. Na letra C, ó, nós temos amida também. Na letra D, nós temos amina e a letra E tem duas funções nitro, que consideramos um nitro composto. E aí a gente encerra essa parte teórica da nossa aula e já já a gente tem a nossa revisão e a atividade sala.